Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Hoje a gente vai continuar falando sobre critério de avaliação do ativo, tá? Esse tema é, como eu já disse, sem sombra de dúvidas, é o tema mais cobrado em provas de contabilidade. Por quê? Porque ele envolve Lei 6.404, envolve CPC, envolve uma série de lançamentos contábeis, envolve conhecimento de balanço patrimonial, de demonstração do resultado do exercício, etc. e tal. E aí, a gente já falou sobre vários pontos, já falamos sobre CPC 00. Vamos dar uma olhada rapidinho para ver o que a gente já falou? Nessa aula de hoje, a gente vai resolver algumas questões e vai começar a falar sobre investimentos permanentes. A gente vai falar basicamente sobre o método de custo e o método de equivalência patrimonial. Então, peço que vocês se concentrem porque esse assunto ele é um tanto quanto delicado. Então, vamos lá. Vamos fazer uma rápida revisão porque essa revisão ela é sempre muito bem-vinda aí antes da gente começar mais uma aula. Beleza? Uma revisão, aquela revisão rápida. Primeiro, a gente tem que avaliar os itens do ativo e do passivo pelo custo histórico. Beleza. Além do custo histórico, depois que você integrou o item do ativo e do passivo no balanço, ele pode variar, né? Ele fica no custo histórico inicialmente, mas depois vai lá e não fica pelo custo histórico. Você pode variar. Dependendo, né? Não fica, não posso dizer que não fica, porque a disponibilidade fica, por exemplo. Mas aí você tem uma série de outros itens, maneiras pelas quais você pode avaliar os seus ativos e os seus passivos. Por exemplo, o custo corrente, que eu já falei que é a data nas demonstrações contábeis. Além disso, você tem o valor realizável, que é uma venda de forma ordenada, você tem o valor presente, que é o valor descontado, e você tem o valor justo, que é o valor de uma transação sem favorecimentos. Aí embaixo na tela você pode ver, ó, custo corrente, data do balanço, valor realizável, venda de forma ordenada, valor presente, valor descontado, valor justo, transação sem favorecimentos. Se cair na sua prova, você não vai errar. Beleza? Falamos também que a entidade ela é avaliada com base na premissa da continuidade. Se faltar continuidade, não importa o quanto você pagou, mas o sim por quanto você vai vender, beleza? Isso aí está no CPC 00, essa premissa da continuidade. Falamos também que as disponibilidades são avaliadas pelo valor original. Falamos que as contas a receber são avaliadas pelo valor original menos a PDD, menos o ajuste a valor presente. No longo prazo sempre, no curto prazo, se houver efeito relevante. Fizemos todos os lançamentos de PDD. Fizemos várias questões que a ESAF adora cobrar esse tema, tá? E aí falamos sobre os ativos decorrentes de aplicações financeiras, que todas as bancas estão cobrando já, menos a ESAF. E aqui que a gente falou? A gente falou que tem 4 tipos de aplicações financeiras, mantidas até o vencimento, que ficam avaliadas pelo valor original, mais encargos na DRE. Não vai variar o valor justo. Tem os empréstimos realizados recebíveis comuns, que é empréstimos a receber, clientes, etc., que fica pelo valor original, menos perda, menos ajuste a valor presente, se for o caso. Falamos também que dos 3 e do 4, que são os dois que são avaliados ao valor justo. Valor justo é o valor de mercado, beleza? E aí a diferença destinada à negociação imediata é que a receita de juros e os ganhos do valor justo vai tudo para o resultado e no disponível para venda futura, o valor justo, o encargo vai para o resultado e a diferença do valor justo, seja ela positiva ou negativa, vai para o PL, para que conta? Para a conta ajuste de avaliação patrimonial, tá? E aí fizemos algum exemplo, etc., continuamos, vários e vários exercícios, começamos a falar sobre estoque, falamos que o estoque é avaliado inicialmente ao custo e que depois ele fica mensurado pelo custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor, beleza? E aí falamos várias coisas, falamos que o custo do estoque compreende todos os custos de aquisição e transformação, até trazer o estoque para a condição e localização necessárias aí para ele estar para poder vender para a situação atual. Falamos que o transporte, né? Se o transporte ele fica a cargo do vendedor, transporte ou frete ele fica a cargo do vendedor, ele não entra no custo da mercadoria, é uma despesa de venda do vendedor, e se você que paga, ele entra no custo, beleza? Falamos armazenagem, aí falamos o que entra e o que não entra no preço da mercadoria, falamos que o preço de compra entra, impostos de importação e tributos não recuperáveis, transporte, seguro e manuseio entra, outros custos diretamente atribuíveis, taxas, encargos que você tiver que pagar alguma coisa, etc. e tal.
Beleza, o que não entra? Os tributos recuperáveis não entra, descontos incondicionais não entra, frete por conta do vendedor não entra, abatimento não entra, beleza? E aí falamos etc, várias questões, e aí falamos também do critério de avaliação de estoques, segundo a Lei 6.404, que fala que as mercadorias, produtos do comércio, matéria-prima, tô lendo lá no esquema, tá? Produtos em fabricação e bens almoxarifados ficam pelo custo de aquisição ou produção, menos ajuste ao valor do mercado, se esse for inferior. Só que esse ajuste ao valor de mercado, que diz a Lei 6.404, artigo 183, inciso 2, lá no final, nada mais é do que o valor realizável líquido. Não há uma discrepância, então, entre o CPC 16, estoque, e a Lei 6.404. Aí falamos desses 3 razonetes, falamos que as perdas normais são parte do custo, as perdas anormais são para despesa, demos exemplos, falamos do ativo qualificável, que é aquele que demanda um tempo substancial para ficar pronto, que em regra os juros vão para o resultado, mas se você estiver construindo um navio, um armazém, um estoque de longo prazo, etc., esses juros eles vão ser incluídos no custo do ativo, beleza? Tudo isso nós já falamos, o que mais? E aí fizemos um exemplo, né? Tudo isso aqui, galera, já foi visto. Estoque de matéria-prima, falamos aqui novamente do custo do preço de reposição, do custo corrente. Aí falamos esse item aqui, o item 32 do CPC 16, que é importantíssimo. Demos o exemplo da Range Rover. Se a matéria-prima lá, por exemplo, ela está com preço de mercado inferior ao custo, mas o produto final vai ser superior, então você não faz uma redução, não faz um ajuste ao valor recuperável. Falamos das commodities, artigo 183, inciso 4º, que as commodities como soja, suco de laranja, café, elas ficam avaliadas pela cotação de bolsa, porque você não precisa de uma validação, né? O que mais? Olha só quantas coisas, muitas e muitas. Falamos aqui também que os estoques eles são avaliados sempre que possível pelo custo específico, mas quando não der, você vai avaliar ou pelo PEPS ou pela média, sendo que você não pode avaliar pelo EPS. Por que pelo EPS? Porque pelo EPS, geralmente o lucro vai dar menor e seus tributos também vão dar menor. É tudo proibido pela legislação, ok? Fizemos algumas questões. E aí falamos sobre ajuste a valor presente, que já falamos várias vezes, que no curto prazo, quando houver efeito relevante, lembrando que a informação financeira relevante, segundo o CPC 00, é aquela capaz de fazer diferença para os usuários, beleza? Não há um percentual. A questão vai ter que dizer se é relevante ou não, ela vai ter que dar um sinal. Isso para o curto prazo, porque para o longo prazo, quando que você faz o ajuste a valor presente? Sempre, beleza? O que mais? E aí fizemos os lançamentos, como é que fica, blá, blá, blá. A primeira questão caiu na Receita Federal de 2012 e a questão diz o seguinte: nas operações de mercadorias, o valor do gasto com transportes, quando estes são feitos sob responsabilidade do comprador, aumentam o valor das mercadorias compradas, são registrados a débito de uma conta de despesa, diminuem o valor dos estoques de mercadorias, não geram efeitos no custo da mercadoria vendido quando estes são realizados, não afetam o valor dos estoques de mercadorias. E aí, pessoal? E aí, galera? Gabarito, letra? Gabarito, letra? Olha aí. Nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal. Quem aí que assistiu a nossa aula ia fazer essa questão sorrindo. Gabarito, letra A. Mas, pessoal, não se enganem. Essa questão não separa os homens dos meninos, tá? Essa questão é uma questão que você acertou, não faz mais do que obrigação. Lembrando, portanto, que o gasto com frete, transporte, né, vai vir com um desses dois nomes. Se ele for por conta do vendedor e você que está comprando, você não tem ônus algum, então isso não é um custo seu, não é uma despesa sua. Se ele é ônus do vendedor, ele é uma despesa de venda do vendedor. Agora, se você está pagando, e vejam só que a questão já fala aqui, nas operações de mercadorias,
o valor dos gastos com transportes, quando estes são feitos sob a responsabilidade do comprador. Tá? É uma questão que ela parece fácil, mas é para quem estudou, tá, galera? Se você faz parte daqueles 5% que está se dedicando, obviamente você vai acertar. Se não, vai entrar para a estatística lá de erro, como é a grande maioria. Então, como você é um aluno dedicado, um aluno do estratégia, está estudando antes, está se preparando, você vai acertar facilmente essa questãozinha. Próxima. Alguma dúvida? Opa. Não, né? Vamos embora. 2. Ao fim do exercício social, a empresa Mel e Doces, ao inventariar 3 dos seus produtos para venda, apurou a seguinte situação em quantidades e custo de aquisição. Item alfa, 500 unidades ao custo unitário de 3. Item beta, 100 unidades ao custo unitário de 12. Item zeta, 300 unidades ao custo unitário de 20. As despesas estimadas com a venda equivalem a 10% do preço do custo. O preço de venda em vigor no dia do balanço era o seguinte: R$ 3,50 para o item alfa, 10 para o item beta e 20 para o item zeta. Em face da situação descrita, após registrar os ajustes e provisões necessárias para o cumprimento das normas, a empresa levará a balanço como saldo representativo desses 3 estoques o valor de... Vamos lá. Pessoal, lembra que CPC XVI. Alguém me responde, como os estoques são avaliados? São avaliados pelo custo ou pelo valor realizável, o quê? Líquido. Então, o que é valor realizável líquido? É o valor realizável, que é o valor de venda da empresa, menos as despesas de venda. Menos as despesas de venda. Então, o que acontece? Você comprou, vamos fazer mercadoria, mercadoria. Você tem alfa, que tem custo de 500 unidades ao custo de 3.500. Você tem beta, que tem 100 unidades ao custo unitário de 12.200. E você tem zeta, que tem o custo de 300 unidades vezes custo unitário de 20. 6K. Ok. Continuando. E agora? As despesas equivalem a 10% do preço de custo. O preço de venda em vigor era o seguinte: R$ 3,50 para o item alfa. R$ 3,50 para o item alfa. Então vamos lá. Vamos achar o valor realizável líquido para comparar. Vai ser R$ 3,50 vezes 500, valor realizável
líquido. Valor realizável líquido. Então, eu tenho que tirar o quê? As despesas de venda. E quanto é a despesa de venda? É 10% do custo. Então, para alfa, vai ser menos 10% de 1.500. Logo, vai ser 3,50 vezes 535 vezes 5, 175. 1.750 menos 150, que dá 1.600. Custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, alfa vai ficar avaliado pelo quê? Custo. Dez vezes 100 menos 10% vezes 1.200. Vai ficar 1.000 menos 120, que vai dar 880. Então, vejam, o custo é 1.200 e o valor realizável líquido é 880. Logo, beta vai ficar avaliado como? Vai ficar avaliado pelo valor realizável líquido, 880. E por fim, zeta tem valor realizável líquido de, vamos lá, 20 o preço de venda. 20 vezes 300. Menos 10% do custo, que é 6.000. Logo vai ficar 6.000 menos 600, que é igual a 5.400. Portanto, vai ficar também zeta avaliado pelo valor realizável líquido. Se a gente somar isso aqui, dá quanto? Se a gente somar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 1.500 mais 5.400 mais 880. Dá quanto, galera? 7.000 780. Tá? Gabarito. Letra A. Entendido, pessoal? Entendido? Sim ou não? Sim, né? Alguma dúvida? Ou vamos embora? Vamos embora. Próximo. ACE MDIC 2012. Compra de mercadorias a prazo para revender nos armazéns do Porto limitada nos seguintes termos. Quantidade adquirida, 2.000 unidades. Preço unitário de compra, 2,50. Incidência de ICMS a 15% e de IPI a 5%. A contabilização deverá ser efetuada da seguinte forma. Então, pessoal, vamos lá.
Vamos aqui. Você comprou mercadoria por R$ 2.000 por R$ 2,50. Ou seja, 5.000. Beleza. Só que, vejam só, prestem atenção. Nós temos 2 tributos que incidiram nessa compra. E esse assunto a gente vai ver com muito mais clareza mais à frente, mas eu acho que já é interessante a gente começar a se familiarizar com ele. O que acontece? O ICMS ele é um imposto que a gente chama de imposto por dentro. Galera, o que significa dizer que um imposto, que um tributo, ele é por dentro? Significa dizer que ele está incluso no preço. Ou seja, quando você pagou R$5.000, tá? Quando você foi fixado esse preço de R$5.000, o ICMS já estava embutido. O ICMS, quando a gente compra algo no mercado, por exemplo, quando você está comprando uma cerveja, um vinho, né? Produtos mais básicos geralmente não tem ICMS, arroz, produtos de cesta básica. Mas quando você está comprando esses tributos, essas mercadorias no mercado, o tributo com o ICMS, ele já está incluso no preço. Por quê? Porque ele é um imposto por dentro. Agora, em regra, tá? Existe uma situação em que ele é por fora, mas é uma excepcional e cai em prova de legislação, não de contabilidade. O IPI, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então funciona assim. Quando eu sou aqui um varejista, e eu estou comprando aqui mercadoria de um atacadista, e vou vender para o consumidor final, o que acontece? O fato gerador do ICMS, fato gerador em direito tributário, é aquilo que gera uma obrigação, é aquele fato que acontece no mundo real, que gera a obrigação de pagar um tributo. O fato gerador do ICMS, ele é a circulação de mercadoria, tá? Entre elas a venda. Então, quando o atacadista, aqui nesse caso, ele vendeu para o varejista, essa operação veio com uma carga de ICMS. Por quê? Porque houve uma circulação de mercadoria, tá? Beleza, as outras alternativas estão escondidas aqui, porque não dá para botar tudo em um slide. Só que o que acontece? Qual é o ICMS, então, que a gente vai calcular aqui? Vai ser R$5.000, 5 vezes 15, 15 vezes 4, 60, 750. Então, 15% de 5.000 dá 750. Então, vejam só. Galera,
Quando você comprou essa mercadoria do atacadista, ela estava com ICMS de 750 embutido dentro desses 5 mil. Só que esse contribuinte, ele tem como operação, o varejista, ele tem como objeto circular a mercadoria, vender a mercadoria. Então, quando ele vender essa mercadoria novamente para o consumidor final aqui, o que vai acontecer? Tem outro fato gerador de ICMS. E como geralmente as empresas elas vendem por valores maiores do que elas compram, tá? Como as empresas vendem por valores maiores do que elas compram, isso aqui vai gerar uma obrigação de recolher o ICMS. E geralmente esse ICMS vai ser maior do que o ICMS que ela pagou quando ela comprou. Só que o ICMS, assim como outros tributos que nós temos, o ICMS ele é um tributo que ele, em sua natureza, ele é o que a gente chama de não cumulativo. Ou seja, você tem um fato gerador do ICMS de modo que ele é feito para não incidir imposto em cima de imposto, porque senão a nossa carga tributária ia ser maior do que já é. Então o que acontece? Quando você comprou essa mercadoria por R$5.000, dentro dela tinha um tributo no valor de R$750. Só que o que você tem que fazer? Você tem que destacar esse ICMS do valor cheio, do valor da mercadoria. Por quê? Porque esse ICMS aqui, ele não vai compor o custo da mercadoria. Vocês lembram que eu falei que os impostos, que os tributos recuperáveis, eles não compõem o custo da mercadoria? Então, esse é o caso. Esse é um caso. Se você vai vender e vai ter ICMS na saída, você tem direito de compensar o que você pagou na entrada. Logo, esse ICMS de 750 é o que a gente chama de ICMS a recuperar. E você sabe qual é a classificação do ICMS a recuperar? O ICMS a recuperar, ele é classificado como um direito. Um direito no ativo. Tá? Então, beleza. Já o IPI, uma pequena fala aí sobre legislação, sobre direito tributário, mas isso aí cai em vários concursos, tá bom, pessoal? Não acho que é porque não vai cair direito tributário na sua prova, ou vai despencar direito tributário na sua prova, que não vai aparecer em contabilidade, porque vai. Contabilidade inclui essa matéria já. Show? Agora, o IPI, ele é um imposto de competência federal, que é o imposto sobre produtos industrializados. Então, vejam só, quando você está industrializando, você é contribuinte do IPI. Só que o IPI, diferentemente do ICMS, ele é um imposto por fora. Ele é um imposto por fora. E o que significa dizer que o IPI é um imposto por fora? Significa o seguinte, que o IPI, olha só, que quando você tiver na sua questão a palavra preço de compra ou preço de venda, o que acontece? Esse valor, ele inclui o ICMS e não inclui o IPI. Tá? Então, por exemplo, a nossa questão ela falou o seguinte, vejam só. Preço unitário de compra. Preço unitário de compra. Aí você vai lembrar, opa, o Gabriel me falou
que quando vier a expressão preço de compra, esse valor ele já tem o ICMS, já tem PIS/COFINS, já tem ISS, que são os tributos por dentro, mas ele não tem o IPI. E vejam, o IPI, obviamente, ele vai ser repassado também para a empresa que está comprando, né? Porque ele também é um tributo aí que vai ter uma não cumulatividade. Então, o IPI ele vai ser repassado. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai ter que somar o IPI ao custo de aquisição. Então, embora o preço de compra unitário seja de R$ 2,50, você vai ter que acrescentar o IPI no valor total da compra. Então, 5 mil vezes 5%, o total do IPI aqui vai ser de 5 mil vezes 5%, 5 vezes 5, 25, R$ 250. Então, vejam só, o preço unitário de compra, ele é de R$ 2,50 por unidade, vezes 2.000 unidades, 5 mil. Mas o valor pago, ele foi maior. O valor pago, ele foi de R$ 5.000, que é o referente ao preço de compra, e os tributos que já estão inclusos dentro desses 5.000, mais 250, relativo ao IPI, que é um imposto por fora, que é um tributo por fora. Tá bom? Entendido? Sim ou não, pessoal? Entenderam isso? É muito importante entender esse conceito. Então, quando a questão ela falar preço de compra, esse preço ele inclui o ICMS, mas não inclui o IPI. Agora, quando a questão falar valor pago ou valor total, aí você vai saber o quê? Que é o preço total pago, e nessa hipótese, você já inclui tanto o ICMS como o IPI, tá? A ESAF, especialmente, gosta muito de cobrar esses temas, muito mesmo. Então, você tem que estar afiadíssimo com essa distinção entre preço e valor, galera, porque isso vai cair na sua prova. Então, vejam só. Na nossa questão, nós teremos o seguinte. Nós temos, então, que o estoque... só que tem outra situação. E aí vamos entrar novamente no direito tributário. Essa empresa aqui, ela comprou mercadoria para industrializar ou comprou mercadorias para revender? Essa empresa aqui, que é essa aqui na cadeia, ela comprou mercadorias para revender, não é mesmo? Ela comprou mercadorias para revender. Portanto, como ela comprou mercadorias para revender, ela não é contribuinte do IPI. Vejam só, o contribuinte do IPI, nessa hipótese, ele é o industrial. Aqui nós estamos falando de uma companhia varejista. Quando você é varejista, você não está industrializando, você não está fazendo nada. Você é contribuinte do ICMS, você tem que pagar ICMS, mas você não é contribuinte do IPI. Então, o que isso significa dizer? Isso significa dizer que o IPI, ele não é recuperável. O IPI não é recuperável. E quando a gente fala que o IPI não é recuperável, o que a gente lembra, pessoal? Lá da nossa tabela. Aquela tabelinha que você
vai tirar lá a foto lá do seu cachorro da sala e vai colocar aquela tabelinha. O que você lembra dela? Quando o tributo é não recuperável, ele vai para onde? Ele vai para o custo da mercadoria. Lembram? Então vejam só, no nosso caso, ficou o seguinte. Você pegou os 5.000, tirou os 750 de ICMS, porque ele é recuperável. E além disso, você vai ter que somar o custo 250 relativo ao IPI, porque o IPI não é recuperável. Ok? Então, fazendo isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um estoque de 4.500. Esse é o valor que vai ficar registrado no seu estoque. E, Gabriel, como que eu lanço isso? Você vai lançar isso da seguinte maneira. Vai fazer assim. Vai registrar aqui. Vai registrar aqui mercadorias 4.500. Vai registrar aqui ICMS a recuperar 750. E vai registrar aqui o valor que você vai pagar para o fornecedor, que é quanto? 5.250. Método das partidas dobradas aqui, então, perfeitamente atendido. Então, isso aqui corresponde a que gabarito? Vamos lá. Débito de mercadorias, 4.500. Da compra e do IPI, 5%, beleza, aqui englobando tudo. E ICMS a recuperar de 750. Então, isso aqui vai ser debitado. E crédito de fornecedores, 5.250 pela dívida total. O gabarito, portanto, é a letra E. A gente já tinha feito o lançamento, por isso que eu fui direto na alternativa, tá bom, galera? Vamos lá. Então, essas questõezinhas são as questõezinhas mais básicas. Não se enganem achando que essas questões elas são fáceis, tá? Isso aqui tá fácil para quem está acompanhando, para quem está estudando, para quem está se dedicando, que é o seu caso. Se há muita gente que vai pegar isso aqui na prova não vai saber responder. Mas você está lendo os PDFs, você está assistindo os vídeos, então você vai conseguir, tenho certeza. Vamos dar uma variada rapidinho, porque essas questões, como eu falo, eu trouxe algumas questões mais conceituais, mas a gente está aprofundando na medida necessária que você precisa saber para a sua prova. Nós temos aqui tempo para fazer quantas aulas forem necessárias, para justamente a gente aprofundar gradativamente, porque contabilidade a gente sabe que para a maioria das pessoas não é uma matéria muito aprazível, né? Não é uma matéria muito fácil e amistosa. Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha que caiu na prova, na P3 da prova de agente fiscal de rendas de ICMS São Paulo de 2013. P3 que é a prova do ICMS São Paulo que vale muitos pontos também. Vamos fazer rapidamente essa questão. É o seguinte, o valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. 2.
Gastos com armazenamento de produto em fase de processamento, aguardando próxima etapa. E 3. Despesa de comercialização, incluindo a venda e entrega dos bens e serviços aos clientes. Deve compor os estoques das empresas, o que consta em... Então, pessoal, vamos lá. O que a gente falou? Perda anormal é o primeiro. Perda anormal é o que, galera? Perda anormal, a gente disse que é despesa. Ok. Gastos com armazenamento de produtos em fase de processo, aguardando próxima etapa. Então aqui vai entrar no custo. Por quê? Porque a mercadoria está em produção. A mercadoria está em produção. Lembre que a gente fez um detalhezinho lá na última aula em que o tratamento da armazenagem ele é diferente, quer estejamos frente a mercadorias prontas, quer estejamos aí tratando de matéria-prima, beleza? O que mais? Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega de bens e serviços aos clientes. Nesse caso, serão tratados como despesas comerciais na demonstração do resultado do exercício. Gabarito, portanto, letra B. Parabéns a todos que acertaram. Fico muito feliz. Vamos embora? Então, mais uma só para a gente poder encerrar essa parte e mudar de assunto. Vamos lá. Essa aqui caiu no TCM São Paulo, uma prova muito boa, realizada pela FGV também em 2015, uma prova que separa os homens dos meninos, tá? Prova dificílima, mas essa questão foi talvez uma das mais tranquilas. Só que ainda exige um pouquinho de conhecimento. Vamos lá. A companhia SPEC adquiriu mercadorias a prazo no dia 1/4 de 2004, pelo valor de 50 mil, com incidência de ICMS de 18%. O estoque adquirido era composto por 2.000 unidades. Após a inspeção das mercadorias recebidas, a empresa procedeu à devolução de 15% da compra. O lançamento contábil para registro da devolução pela companhia SPEC é o seguinte. Então, galera, aqui é o seguinte, vamos lá. Quando você compra, vamos abrir os nossos razonetes aqui. Quando você comprou, você vai lançar o quê? Mercadorias no ativo. Então vejam só. Ela adquiriu mercadorias a prazo no valor de 1/4 de 2004 pelo valor de 50 mil, com incidência de ICMS a 18%. Beleza. Então como que você sabe que aqui é uma empresa comercial e que vai recuperar o ICMS? Porque vejam, primeiro a questão já falou que veio com o ICMS. E vejam que ela está adquirindo mercadorias. Essas mercadorias, então se a questão não fala nada, isso significa que elas vão ser revendidas. A intenção, quando não fala nada, se a questão é silente, é porque essas mercadorias elas vão ser revendidas. E aí, então, você vai abrir aqui a conta ICMS a recuperar, uma conta do ativo. Beleza. Além disso, você vai ter, já que a compra foi a prazo, você tem a conta fornecedores, que é uma conta do passivo. Tá. Qual é o valor total? O valor total dessa compra foi de 50 mil reais. Então, você vai registrar aqui 50 mil reais que você vai pagar para o fornecedor. Você vai pagar para o fornecedor o valor cheio. E aí, você vai registrar isso em mercadoria e ICMS recuperar. Quanto é 18% de 50 mil reais?
5 vezes 18, 18 vezes 5, 40, 90. Então vai dar R$9.000. ICMS a recuperar, R$9.000 aqui lançado a débito, porque é um direito no ativo. A contrapartida, portanto, vai ser o quê? 50.000 menos 9.000. Você vai lançar como conta mercadoria o valor de R$41.000. Você vai registrar isso aqui. R$41.000, ok? Só que você devolveu 15% da compra. Você devolveu 15% da compra. Então significa o seguinte, ora, você vai ter que reduzir 15% de tudo que você tem. Você vai reduzir 15% de tudo que você tem nessa situação. Por quê? Vejam, você vai ter que tirar 15% do seu estoque. Então, 41.000 vezes 15% vai dar lá 6.150. Então, vamos registrando aqui. 6.150. Você vai diminuir também o seu ICMS a recuperar em 15%. Por quê? Porque você não vai mais ter direito a recuperar 9.000. Você vai ter direito a recuperar 85% de 9.000. Então, você tem que tirar 15% desses 9.000. Que dá quanto? Dá 1.350. E você vai, portanto, diminuir também a sua conta fornecedores em 15%. 15% de 50.000 dá 7.500, porque você não vai mais ter essa dívida com o fornecedor no valor de 50.000. Vai ser 50.000 menos 15%. Então, fornecedores no passivo vai dar um total de 7.500. Portanto, isso aqui corresponde ao quê? Corresponde ao gabarito letra A. Vamos ver. Não. Letra B? Não. Letra C. Fornecedores 7.500, estoque de mercadoria 650, ICMS recuperar 1.350. Não é mesmo, pessoal? Então, muito importante aí esses pontos, tá? Então, essas eram as questões que eu havia separado para vocês relativas ao estoque. Só algumas questões para a gente complementar os pontos que nós vimos na aula, para a gente poder entender como isso é cobrado. Essas questões não são, é o que eu falo, aparentemente agora elas estão fáceis porque a gente já estudou muita coisa relativa ao estoque, mas não são questões tão simples assim.